comunicação da plataforma Conviva. E eu tô aqui hoje com duas convidadas especiais. É a Cláudia Vidigal, representante da Fundação Bernard Van Leer, é assim? Isso no mesmo. Brasil, e a Marina Fragata, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Sejam bem-vindas. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre o Marco Legal da Primeira Infância. É a lei número 13.257, que foi criada há 3 anos e comemorada agora em março, comemoramos 3 anos. E essa lei impacta as políticas, inclusive educacionais, para as crianças de até 6 anos. Então tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz nas secretarias municipais. Quem está nos assistindo, por favor, registrem o município de onde vocês estão falando, coloquem também suas dúvidas, comentários, que a gente vai procurar respondê-las aqui ao vivo no vídeo ou então depois por escrito. Então, para começar, Cláudia, o que é o Marco Legal da Primeira Infância? Olha, o Marco Legal da Primeira Infância, ele traz um conjunto de diretrizes, fundamentos, é uma lei, né? Mas ela não é uma lei que ela foi construída separadamente de outros aparatos legais. Então isso foi um cuidado na hora de montar o Marco Legal, será que a gente vai ter um Estatuto da Primeira Infância? E houve uma decisão muito feliz de não ter um Estatuto da Primeira Infância, mas sim ter um Marco Legal que vai compondo com diversas outras leis, inclusive e principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Marco Legal da Primeira Infância, então ele vai reunir todas as ações necessárias para a constituição de uma política nacional da primeira infância no país. Eu posso contar um pouquinho mais? Conta. Acho que assim, um dos pontos fundamentais do Marco Legal da Primeira Infância é esse conceito da intersetorialidade em tudo que vai ser feito ao abordar uma criança pequena, né? Então, quando a gente vai pensar na política para a criança, a gente deixa de fazer aquele olhar recortado entre saúde, educação, assistência, inclusive outras políticas, e a gente vai começar a construir uma política intersetorial. E como que isso ocorre? Isso ocorre a partir do marco, numa cascata do Pacto Federativo que parte do governo nacional, do governo federal e vai caindo para o governo estadual e aí para os municípios. E é no município que a intersetorialidade acontece de fato. É claro, existe um Comitê Nacional da Política Nacional da Primeira Infância, Política Intersetorial da Primeira Infância, depois os estaduais vão sendo criados, mas é no território, na política municipal principalmente, que a intersetorialidade se dá. Como é que é de fato possível olhar para uma criança e ver o que a saúde pode oferecer, o que a educação pode oferecer, o que a assistência pode oferecer, e não só isso, o que a educação pode compor com a saúde para que ela atinja melhor seus resultados, o que a saúde pode ajudar no processo da educação a atender melhor as crianças pequenas. Então acho que essa é a grande inovação do marco. E aí, é claro, a gente vai ter muitos aparatos ali na legislação que realmente mudam a vida das crianças pequenas, dando a oportunidade de um bom começo para cada uma delas. Alguns pontos a gente pode trazer e depois a gente pode se aprofundar de acordo com o interesse de quem está aqui participando, mas assim, um dos pontos que a gente pode pensar, a criança pequena que era acolhida antes numa instituição de acolhimento, né, quando é necessária a separação dos pais, a separação da família de origem, antigamente ela ia sempre para uma instituição de acolhimento. Né? Hoje a gente está buscando, e aí a partir do Marco Legal houve uma provocação bem grande nesse sentido, que a criança possa ser acolhida numa família acolhedora. Esse é um exemplo. Um outro exemplo importante são as licenças maternidade e paternidade, que são ampliadas a partir da adesão da empresa cidadã, né? Empresa cidadã? Isso. Então, assim, as empresas podem aderir ao programa e aí ampliar por 2 meses a licença maternidade e por mais 15 dias a licença paternidade. Claro que essa legislação, ela traz aí essa oportunidade, mas também há o desafio da mudança de comportamento. E aí acho que entra toda a sociedade, assim, além da mudança da legislação, é importante que, por exemplo, essas mães queiram aderir ao programa, que as empresas queiram aderir ao programa, que os pais se sintam participantes e queiram solicitar esse direito e essa possibilidade. Isso ainda é um caminho a ser percorrido, mas acho que quanto mais pessoas envolvidas, sabendo, tendo conhecimento dessa oportunidade, mais a utilização desse novo aparato vai se tornando realidade. E essas são apenas algumas, né? Eu escolhi 2, a gente poderia falar de várias outras, Marina também, vamos compondo aqui,
Mas acho que tem muitas outras coisas importantes. Uma delas também que a gente acompanhou agora muito com o judiciário foi a questão das mães em prisão preventiva, né? Então, o marco legal, ele coloca que uma mãe que tem um filho de até 12 anos, ela não deve ser mantida numa prisão preventiva, ela pode estar na prisão domiciliar cuidando do seu filho, porque na verdade é um direito do filho ser cuidado pela mãe. E isso a gente viu, por exemplo, que não estava acontecendo no Brasil, né? Não estava acontecendo, era muito raro o que estava acontecendo, era um caso ou outro que acontecia, então a exceção que estava ditando a regra. Então houve aí todo um processo, chegou no Supremo, foi validado, e agora é um momento em que a sociedade está olhando para isso mais atentamente, que as mães têm o direito de cuidar dos seus filhos pequenos em casa, ainda quando não foram julgadas, quando ainda não tem o trânsito julgado, né? Então acho que tem aí, esses são alguns dos exemplos, a gente vai falar de outros no decorrer do tempo aqui hoje. Joia. Quer falar de algum específico nesse momento, Marina? Eu acho que só para complementar, né, como a Cláudia falou, ele na verdade não é um estatuto próprio da primeira infância, sim, ele altera uma série de legislações, a CLT, o ECA, e ele vem muito imbuído desse espírito da prioridade absoluta, no qual a Constituição Federal já traz, né, a prioridade absoluta da criança e do adolescente, e o Marco Legal reforça essa diretriz, trazendo então os princípios para uma política pública de qualidade focada para essa primeira etapa de vida, né? Então são aí os primeiros 6 anos, né, onde essa criança precisa ser olhada e cuidada de uma forma diferente. Obviamente que a infância não termina aí, né? É importante que as políticas façam uma conexão com as etapas subsequentes, mas na verdade essa etapa da vida, ela é conhecida pela ciência como uma etapa especial por conta de todas as questões que acontecem no desenvolvimento cerebral dessa criança. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. Joia. No site da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em que você trabalha, diz que o marco é uma lei que pavimenta o caminho entre o que a ciência diz sobre as crianças, do nascimento aos 6 anos, e o que deve determinar a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância. Fala um pouco mais sobre esse papel da ciência que é citado aí nesse resuminho. Isso, não, na verdade o que acontece é que o Marco Legal, primeiro, né, ele é uma legislação que foi elaborada a muitas mãos, né, há todo um contexto de diferentes entidades, diferentes atores participando dessa elaboração, e nesse sentido, esses atores estavam muito orientados pelo que a ciência traz em termos de evidência sobre a importância desses primeiros anos de vida, né? Então, assim, de forma bem sintética, a neurociência e outras ciências dizem pra gente que desde a gestação até os 6 anos de vida, o desenvolvimento cerebral da criança é muito acelerado, mais do que em qualquer outra etapa da vida, né? E esse desenvolvimento, ele acontece por alguns fatores que antigamente a gente acreditava que eram de origem exclusivamente genética, mas hoje a gente sabe que na verdade é a genética, obviamente, mas também muitos fatores permeados pelo ambiente em que essa criança vive, em as experiências que ela acessa nesses primeiros anos de vida, né? E também o que acontece, obviamente, de positivo e de negativo, né? A gente até fala de um conceito de estresse tóxico, né? Crianças que vivem em extrema vulnerabilidade, o quanto esse ambiente pode favorecer ou pode ser, inclusive, uma barreira para que as crianças se desenvolvam plenamente, né? Se desenvolver plenamente é um direito da criança e o Marco Legal reforça essa questão. E o que a ciência mostra é que quando a gente prover para a criança, né, esse estímulo, o afeto, esse vínculo, esse ambiente, né, promotor do desenvolvimento infantil, a gente dá a oportunidade de que essa criança, primeiro, tenha o seu direito resguardado no presente, mas que ela tenha um futuro ainda melhor, né? Então as pesquisas mostram que crianças que têm todos esses cuidados na primeira infância, num futuro, cometem menos crimes, têm melhores níveis educativos, né? Melhores empregos, melhores salários, ou seja, você está
investindo nessa criança, para ela como indivíduo, mas também você está desenvolvendo a sociedade, né? E é um pouco isso que a ciência traz. Recentemente, um dos nomes, né, mais conhecidos dessa ciência da primeira infância, um economista, James Heckman, que foi até ganhador do prêmio Nobel, ele já tinha alguns estudos que mostravam, né, que a cada dólar investido numa criança, você tem um alto retorno para a sociedade. E há 2 semanas atrás, mais ou menos, ele publicou mais um estudo que mostra que os filhos daquelas crianças que no passado receberam programas, né, que davam essa atenção focada nos primeiros anos de vida, também são beneficiados por essas intervenções. Então, basicamente, o que o Marco Legal traz é trazer para a legislação esse olhar de individualidade, de prioridade, de cuidado da criança integrado, né, para que a gente possa, primeiro, cumprir um direito da criança no presente, mas também garantir, né, uma sociedade, um futuro ainda melhor. Muito bacana e interessante isso que você fala do presente, né? Não é importante só por ser preparatório para outro momento, para outra idade. É importante para o presente, para o hoje, porque ela tem esse direito hoje, mas também reflete na sociedade e em décadas depois, né? Existem estudos que mostram, bom, a gente viu, né, esses dias saiu, são investimentos, são políticas, né, anticriminalidade, para melhores níveis educacionais, para melhoria das questões de saúde. Então, são políticas que de fato corroboram e endereçam um direito daquela criança, mas que também tem um grande valor em termos de sociedade. Bacana. Bom, quem tiver interesse, o Marco da Primeira Infância está na íntegra ali disponível na biblioteca do Conviva. Então, para acessar, por favor, digitem www.conviveducacau.org.br, coloquem seus dados de login e senha e depois de entrar em conteúdos biblioteca e lá vocês encontram o Marco. A gente colocou também aqui nos comentários o link direto pro documento. Bom, como que ocorreu esse processo de construção do Marco, né? Que já está pronto faz 3 anos, mas como que foi essa preparação toda? Eu acho isso é interessante porque realmente ele envolveu atores de todos os setores da sociedade. Então a gente teve a sociedade civil envolvida e participando e trazendo suas contribuições. A gente teve no Congresso, a gente tinha alguns deputados já bastante comprometidos e muito respaldados pelas evidências científicas, como a Marina trouxe. A gente teve o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que pôde validar, reler, trazer suas contribuições. E aí, cada um dos aparatos legais exigia também uma negociação e uma conversa, porque não adianta a gente aprovar uma lei que seja impossível de ser viabilizada. Então, acho que houve muito diálogo, muita conversa, muita preparação para a construção desse marco. E quando ele sai de uma forma tão consistente, tão forte, que ele é aprovado por unanimidade. Isso não é uma coisa comum no Congresso, a gente vê os debates, ou seja, os debates ocorreram antes do texto final. A construção foi coletiva, ele foi acontecendo, e quando tinha-se um texto em que todos estavam consensuados, é que ele foi apresentado e aí aprovado muito rapidamente. Eu acho que isso traz uma legitimação para o processo de implementação do marco. Então as pessoas estão juntas nesse barco, aí o executivo muito próximo também, então houve a participação do governo federal também, e estados e municípios também participaram. E aí quando o marco então sai, é momento de pensar na implementação de novo, né? A gente vai pensar em planos, e é assim que muitas vezes se organiza, como o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária foi uma resposta à Lei 2010, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vai dizendo como é que a gente vai implementar esse direito. Aí a gente começa a olhar, falar como é que a gente vai implementar o Marco Legal da Primeira Infância. Esse é um desafio de todos nós, mas que começa com um plano nacional, que inclusive está sendo revisto nesse momento, né? O Plano Nacional já existia e ele vai se reorganizando a partir do Marco Legal. A gente tem hoje uma revisão em andamento, inclusive ela vai passar por consulta pública, todos são convidados a participar. Ela está sendo liderada pela Rede Nacional da Primeira Infância, na figura de uma grande liderança aqui no país, que é o Vital de Donê, que foi também um grande líder do Marco. Nos próximos 2 meses o primeiro texto da revisão deve sair, aí todos podem participar. Agora a gente fala do Plano Nacional de Primeira Infância.
infância. Tá. Isso. Em seguida, a gente tem também os planos estaduais ou municipais. Não é necessário que para um município fazer o seu plano municipal, ele aguarde o estado ter o seu. Não. Às vezes é o estado que faz primeiro e depois os municípios fazem. Às vezes são os municípios que tomam a liderança, se organizam num comitê intersetorial e começam a pensar qual é o nosso plano, como é que nós vamos lidar com as questões, com os desafios da primeira infância aqui no nosso território. E aí fica a dica que também na RNPI a gente tem lá um curso e um guia para a formatação do guia, para a formatação do plano municipal, isso. Então tem um caminho ali, inclusive com bons exemplos, cidades que já construíram os seus planos, que têm planos sendo efetivados, que podem servir como boas referências para quem está com vontade de construir o seu comitê e aí iniciar. E aí, mas quem começa esse comitê? Isso varia muito. Né? Há cidades em que a educação é que puxa isso, começa a articular as outras políticas, há outras em que há uma comissão de direitos humanos, há outras que é pela saúde, outras pela assistência, isso varia demais. Mas o importante é que o comitê seja instituído e que o plano comece a acontecer. E é importante lembrar que também está no marco legal um direito das crianças participarem da construção das políticas destinadas a elas e, portanto, tem sido experiências muito bonitas a escuta das crianças e a participação das crianças na construção dos planos municipais. Né? Eles têm dito o que eles esperam da cidade, o que eles esperam dos adultos que cuidam deles. E quando eu falo das cidades, é porque também a gente fica saúde, educação e assistência, mas vamos lembrar, tem muitos outros atores envolvidos na construção de uma atmosfera melhor para a criança pequena. Dentre eles estão os jornalistas que falam desse público, que trazem mais evidências para todos, que colocam todos nós mais próximos das evidências científicas para entender o que realmente ajuda essa criança a melhor se desenvolver. A gente em algum momento podia achar que os iPads eram ótimos, excelentes, eles estimulam, não era isso que as crianças precisavam. E aí a gente hoje tem muito claro que o que as crianças precisam é do olho no olho, é do colo, é de conversar com as crianças pequenas cada vez mais, cantar, brincar, trazer as brincadeiras, né, dos nossos ancestrais, aí, dos nossos passados, então, dos nossos antepassados. Então, assim, de verdade, a gente vai descobrindo que é essa relação que faz com que as crianças se desenvolvam plenamente, muito mais do que um estímulo que a gente imaginava em outro momento. Então, eu falo de jornalistas que compartilham isso, a academia que vai compartilhando as suas informações, os arquitetos que vão pensando em cidades para as crianças, porque grande parte do tempo das crianças pequenas ocorre na cidade. Não é exatamente dentro da escola ou de um centro de saúde, numa unidade básica de saúde. Ela vai acontecer na praça, na rua, no caminhar da mãe para a casa da avó. Como é que é esse caminho? Como é que tem sido a relação das pessoas da cidade com essas crianças? Então esse é um desafio de todos nós, muito mais do que de quem acorda, como nós aqui, que dormimos e acordamos como profissão, né? Mas é de toda uma sociedade, de uma comunidade se envolver num espaço mais acolhedor para as crianças pequenas. Marina, o que mudou no olhar das crianças, ou melhor, no lugar da sociedade para as crianças nesses anos? Olha, na verdade, mudou não, vem mudando, né? Esse é um processo de construção que inclusive depende de uma mudança de comportamento de cada indivíduo, né? Mas da sociedade também como um todo, né? O que sim a gente pode perceber é que esse ambiente que favorece esse olhar mais específico para a importância dos primeiros anos de vida vem crescendo, né? Então, isso que a Cláudia acaba de trazer, né? Esse entendimento de que a criança se desenvolve em diferentes espaços é alguma coisa ainda muito nova, né? Há alguns anos a Fundação fez uma pesquisa que mostrava, que a gente perguntava, né, para as famílias o que desenvolve as crianças, e aí as respostas não tinham muita clareza da importância do carinho, né, do vínculo, dessas questões. Tinha, claro, aquela consciência de que é importante ir ao pediatra, a vacina, isso obviamente é muito importante, inclusive é reflexo das políticas que vêm sendo feitas no país, né? Mas todo esse entendimento, né, de que o importante para a criança é brincar, que para brincar não necessariamente você precisa do iPad ou do super brinquedo, mas sim essa interação direta com ela, o seu tempo, uma qualidade, um espaço, né, acolhedor para a criança. Isso é alguma coisa que vem mudando, né, muito recente, mas que a gente ainda tem uma caminhada
longa por aí, né? Eu acho que também em termos do marco legal em si, o que a gente pode ver é mudança em diferentes setores da sociedade. Por exemplo, no setor público, a gente tem uma série agora de programas, de normas que já vem cada vez com esse olhar mais sensível para a importância desses primeiros anos de vida, né? Então, não necessariamente como decorrência absoluta, Sim. né? Mas desse ambiente que também o marco provocou. A gente tem aí a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a nova caderneta da criança que traz esse olhar do desenvolvimento infantil. A gente tem programas de apoio parental no nível federal, como Criança Feliz, em diversos estados e municípios nascendo, vários municípios elaborando seus planos municipais da primeira infância, criando seus comitês intersetoriais, né, para endereçar as questões relevantes lá localmente, né, para aquela criança e para aquela família. A gente tem na educação a Base Nacional Comum Curricular, que traz toda uma especificidade, um capítulo orientado para a educação infantil, né, que é essa etapa tão importante nas creches, nas pré-escolas. E esse olhar cada vez mais específico da importância da qualidade do que é ofertado para essa criança, né? A ciência fala justamente, né, que a mudança de chip, né, em você permitir, você favorecer o desenvolvimento da criança, está em a gente entender todo esse processo da importância das experiências e do vínculo, mas também entender que é importante que nesses primeiros anos de vida as políticas públicas para as crianças tenham uma alta qualidade, né? Então não é qualquer coisa que funciona, né? A gente precisa de fato olhar dentro de cada, né? Por exemplo, na educação infantil, como é que eu posso ter práticas pedagógicas de alta qualidade que favoreçam a interação, né, das crianças com o educador, com o ambiente e assim por diante, né, buscando os objetivos de aprendizagem da base. Esse é um exemplo, né? Então, sim, a gente teve mudanças. A gente tem desde do setor público até a sociedade, a iniciativa privada, né? Esse é um papel de todos esses atores da sociedade. A gente não desenvolve a criança sozinho, né? Isso não é exclusividade do pai, da mãe ou do adulto de referência, da porta para dentro, isolado de uma rede, né? Tem toda uma rede, tem toda uma política pública que precisa ajudar e favorecer e fortalecer, né, o potencial dessas crianças se desenvolverem. E aí, né, Marina, só para complementar, você mencionou aí os programas de fortalecimento das competências parentais, né? Eu acho importante a gente dizer também que os programas de visitação familiar, sejam eles municipais, estaduais ou programa federal, eles são programas que também partem de evidências científicas. Então, assim, foram pesquisas realizadas ao redor do mundo que foram comprovando que as visitações familiares, elas trazem realmente um benefício para as famílias, elas ajudam esses pais a se sentirem mais respaldados. E é claro, de novo, há sempre o cuidado com a qualidade, acho que a gente ainda tem muito a aprender e a avançar nos nossos programas aqui no país, mas me parece uma decisão acertada quando a gente utiliza a estratégia da visitação familiar e, além disso, a gente assegura o que está colocado no marco, que é a priorização das famílias mais vulneráveis. Então, por exemplo, no programa Criança Feliz, são as crianças que hoje fazem parte do Bolsa Família que são primeiramente atendidas. Então, assim, como é que a gente chega nas famílias mais vulneráveis, que estão lá na sua casinha, com o seu bebezinho, entendendo que nada é preciso, porque ele é muito pequenininho, agora ficar no berço está tudo bem. Não são todas assim, mas muitas vezes é uma conversa que vai ajudar essa mãe a perceber o que ela tem de rico para oferecer para esse bebê, ou validar, ou acompanhar, testemunhar essas relações bonitas que estão dentro dessas casas, valorizando o que está acontecendo ali, e ela entendendo cada vez mais o valor de cada um dos atos dela ou do pai. Então eu acho que isso tudo são movimentos que vêm acontecendo com os programas de visitação. E veja, nós estamos engatinhando nos programas de visitação familiar, né? Então ainda é muito começo. Os programas de visitação familiar são relacionados à saúde, Cláudia? Eles podem estar mais... de novo, eles partem do princípio e do pressuposto da intersetorialidade. Então, se ele nasce da saúde, ele ainda assim vai buscar a parceria da assistência. No caso da necessidade da inclusão numa creche, é isso que ele vai buscar. Então os programas de visitação familiar, se ele for só saúde, ele ainda não está na sua máxima potencialidade.
O programa Criança Feliz, ele nasce no Brasil hoje a partir da assistência. Mas há outros programas em estados e municípios que surgem a partir da saúde. E hoje o que está se buscando é justamente os arranjos possíveis nos territórios. E há programas também que nascem a partir da educação. Então, assim, claramente essas são as 3 áreas que lideram, mas é importante e necessário que elas cada vez mais consigam trabalhar nessa intersetorialidade, que é um desafio para todos nós. Né? É um desafio para todos nós ainda. Eu queria reforçar essa questão da vulnerabilidade, né? Isso. O que também, mais uma vez, né, a gente sempre traz a ciência, eu acho que os programas têm trabalhado nessa perspectiva, é de que as crianças que vivem nas situações de extrema vulnerabilidade é que são ainda mais beneficiadas por esses programas, né? Então, os resultados dessas intervenções, que muitas vezes têm um custo baixíssimo por se tratar, né, do início da vida, você permite um começo igual para todo mundo, também endereçam uma questão social de equidade, né, de você trabalhar a partir do nascimento de forma a dar oportunidade para que todas as crianças possam alcançar o seu pleno potencial, né? Então também são políticas que trabalham nessa perspectiva, né, de ruptura de ciclos de pobreza, de equidade, de endereçar questões de extrema vulnerabilidade para permitir que essas crianças sejam da infância para a vida adulta, né, atendidas dentro das suas necessidades para ter cada vez mais um futuro melhor, né? Joia. Como que a gente poderia resumir os avanços e os desafios do Marco nesses 3 anos? Coisa fácil. E vamos, a gente falou um pouquinho dos avanços, talvez eu podia sinalizar alguns desafios e depois talvez eu passe para a Cláudia. Eu acho que, claro, a Cláudia acabou de mencionar, estamos engatinhando, né? Então, um dos principais desafios é como é que a gente torna o marco legal alguma coisa cada vez mais palpável e real na transformação da vida das pessoas, né? O marco legal tem aí essa perspectiva de integralidade, né? Ele traz diretrizes para diferentes áreas. E a gente avançou em algumas, a gente acabou de mencionar o habeas corpus coletivo, é um desses exemplos, né? Mas existem ali muitas diretrizes que o Brasil ainda precisa angariar, né? Por exemplo, a gente hoje não tem um orçamento específico da primeira infância, né? É óbvio que a gente tem investimentos sendo feitos pelo Poder Executivo e nessa etapa da vida, mas sequer a gente consegue ter o controle social desses investimentos. Então, a gente não conhece exatamente como outros países quanto é investido em primeira infância, né? E aí a gente precisa, claro, conhecer, mas ir para além disso, né? Garantir perenidade desses recursos do hoje, né, para o sempre, para que esses investimentos não sejam pontuais, né? Porque também para você transformar a vida das crianças, você precisa de investimentos que perpassam diferentes gerações, né? Para que você tenha um impacto na sociedade. Eu acho que essa é uma das primeiras questões, né? Um segundo desafio é a questão da escala dessas políticas, né? A gente tem iniciativas aí em crescimento, né? A Cláudia mencionou Criança Feliz, a gente tem a saúde, a educação, trazendo, né, questões específicas para a melhoria da qualidade e da vida das crianças e das famílias nessa etapa, mas a nossa escala é muito grande, né? A gente tem no Brasil uma população gigantesca de crianças e de crianças em situação de vulnerabilidade, né? Então, como é que a gente consegue, de fato, fazer uma escala que vá aos poucos alcançando um número cada vez maior, porque não é o direito de uma, né? Todas as crianças têm o direito ao desenvolvimento pleno, né? Então, como é que a gente trabalha nessa perspectiva da escala? E aí, eu acho que a terceira, a gente já falou bastante, que é a questão da intersetorialidade, mas da complementariedade das políticas, né? Nenhuma política sozinha vai endereçar esses desafios, né? Então, como é que a gente faz para visita domiciliar, com encontros em grupos, com a atenção que é dada nas UBSs, com o diálogo da creche com a família, com a qualidade das políticas, como é que a gente pensa, né, e fortalece a complementariedade do que é feito, né, por cada um desses atores, para que de fato a gente consiga endereçar as questões da criança na sua integralidade, né? Então eu queria trazer esses 3 pontos, mas a Cláudia
Fica à vontade. Não, eu acho que os pontos principais do que diz respeito, no que tange a gestão pública, a Marina trouxe bastante, eu só complementaria a questão, né, o desafio está colocado na intersetorialidade. Por exemplo, como é que você consegue um orçamento da primeira infância se ele está em parte na educação, em parte na saúde, em parte na assistência? Então a gente tem um desafio de integração de dados para ter um monitoramento, tanto orçamentário quanto de impacto e de resultados. E esse é um desafio que quem está ali no território, no município, deveria começar desde o comecinho ali, desde o início do comitê, a pensar nisso. Que dados nós temos disponíveis, como é que nós vamos integrar, porque isso é a construção da política do jeito certo, baseada também nas evidências. É claro, nunca é perfeito, a gente não tem todos os dados disponíveis e tudo mais, mas esse desafio da integração de dados é um desafio que deve perpassar todas as instâncias federativas, né? O município, o estado e o governo federal. Mas eu queria falar de um outro desafio, que eu acho que é o desafio de mudança de comportamento, de visão de mundo, de como é que a gente olha de fato para uma criança pequena e entende que aquela frase que a gente falava, nossa, mas a escola é tão cara e eles são tão pequenininhos. Bom, será que a escola dos pequenininhos não deveria ser a que a gente mais investe? Então, assim, tem uma visão ainda de que para eles qualquer coisa serve, qualquer coisa tá boa em alguns momentos. Claro, não é todos, mas existe. Essa ainda é uma visão de que não é tão importante, que o tempo dele não vale tanto, que ele também não vai lembrar de nada, que ele não aprende, que a fala não é tão importante, que daqui a pouco ele vai aprender a ler, que o importante é a hora que ele aprende a ler. Não, né? Essa reversão, essa mudança de shift para a gente entender que para ele aprender a ler, quanto mais a gente tiver olhado no olho, pegado no colo, cantado junto, brincado, sorrido, chorado, vivido intensamente esses encontros entre os adultos e as crianças pequenas e os bebês, é ali que está a chave para a possibilidade de uma aprendizagem completa, para chegar realmente mais preparado, mais pronto, com o terreno fértil para receber todas as outras políticas que vêm depois, né? Então eu acho que essa mudança é uma mudança de cada um de nós, não é uma mudança de política, é uma mudança de sociedade, da comunidade, e que eu acho que aí a academia e as pesquisas têm realmente tido um papel fundamental, porque elas trazem segurança para quem está imaginando e fala, nossa, é isso mesmo, então vou entendendo. Acho que cada vez, e por isso que eu falo dos jornalistas, porque quem é que traz essas evidências para a população em geral? Muitas vezes são os meios de comunicação em massa, né? Então acho que é bastante importante a gente olhar por aí também. Legal. Marina, como que as secretarias municipais de educação podem colaborar para disseminar essas informações para a comunidade e também então fazer com que mais gente participe, saiba e trabalhe diariamente no mesmo caminho, né? Bom, na verdade, as secretarias municipais, elas têm diferentes papéis, né? Acho que um papel primordial é nesse papel de formação permanente, né? Dos educadores, da sua rede, trazer todas essas perspectivas que o Marco Legal e que a Base Nacional Comum Curricular trazem para a educação infantil é de altíssima relevância, né? Então, quando eu vou fazer a formação dos meus educadores, e aí eu me somo ao que a Cláudia está trazendo, né? Precisa ter esse olhar de que, bom, não é qualquer coisa que serve, né? Não é porque a criança não se comunica verbalmente que a comunicação não é importante. Tem todas essas questões, né? Então, nesses processos formativos, eu acho que é um papel primordial das secretarias de educação trazer a importância desses primeiros anos de vida para que a sua rede esteja bastante consciente. Ativar a sua rede para que ela dialogue, né, com a comunidade. Então, todo esse papel de diálogo entre as unidades da educação infantil, né, as creches e a pré-escola com as famílias, por exemplo, nessas questões, né, de você trazer cada vez mais a consciência da importância desses primeiros anos de vida, né, e que o vínculo, e que o diálogo, e que o brincar, que essas são questões super relevantes, também é um papel, né, da secretaria, como é que ela engaja a sua rede para que essa rede dialogue, né, com as famílias e com as crianças. Essas crianças passam a maior parte do tempo da vida delas entre esses ambientes, né, a creche, a família e, é claro, o espaço público, né? Mas como é que, então, todos esses atores, essa sociedade está preparada e com esse olhar, né, bastante focado para a importância desses primeiros anos de vida. Então, em termos das secretarias municipais, desde a formação permanente até o diálogo, né, desses equipamentos com as famílias, é uma oportunidade diária, né? Porque é ali o encontro diário com aquela criança,
criança, de trazer esses conceitos da importância desses primeiros anos de vida para o dia a dia da sua comunidade. Muito bom. A gente vai então para a nossa última questão, que é em relação às leis que antecederam o marco, como que dialogam, né, com o marco, e a novidade mais atual, né, que é do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que também a Cláudia vai nos contar um pouquinho o que é ele. Eu acho que com relação às leis a gente conversou um pouquinho, né, no início. Eu acho que talvez o mais importante é a gente ter a clareza de que a gente houve um avanço legislativo importantíssimo e o executivo ele está caminhando para a implementação desse avanço. Assim, muitas leis ficam engavetadas, o marco não. O marco legal da primeira infância, ele está vivo, tanto que nós estamos aqui agora nesse momento. E a gente não tem a expectativa que do dia para a noite tudo que foi colocado ali seja implementado, porque as coisas são processuais, né? E precisam ser mesmo para ser com qualidade, acho que são processos. Mas é importante que a gente tenha uma direção clara, que foi o que o marco nos deu, e que a gente esteja sempre avançando nessa direção, sem ser muito lento. A gente já teve outros processos em que realmente a coisa aconteceu de forma muito lenta. Não é o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil foi uma reformulação legal, que vem acompanhada de esforços mútuos, né, de organizações da sociedade civil, do próprio governo. A gente vê assim as associações das universidades, de ensino formal, de jornalistas, de arquitetos, muita gente envolvida para realmente fazer o marco legal sair do papel e cada vez mais estar na vida das crianças. E eu acho que isso está acontecendo. E um exemplo disso, aí para fechar então, como você falou, é a adesão aí do judiciário em massa. É claro que o judiciário já tem um papel importante na proteção da primeira infância em muitos municípios, estados, e na sua atuação muito competente, mas agora a gente tem assim um momento muito especial, que é o lançamento do Pacto Nacional pela Primeira Infância, quando o CNJ, então, adere a esse movimento de olhar mais atentamente a primeira infância, através de diagnósticos, de como os tribunais têm funcionado, através de seminários regionais, seminários nacionais. Então, são muitas ações, dentre pesquisas, seminários, diagnósticos e diálogo com os profissionais do judiciário, que tendem a trazer aí mais força e mais fôlego para as ações que já estão em andamento. Então, acho que é um momento bastante bacana, feliz. E esses encontros vão acontecer daqui por diante. Isso, os seminários estão sendo planejados, no site do CNJ você já tem algumas informações, eles ainda não têm todas as datas dos seminários regionais, mas vai haver um em cada região, um seminário nacional, e muita pesquisa, muita informação, muita estratégia de comunicação também, que acho que vai servir a todos nós. Legal, então é bom todo mundo ficar de olho, né? Joia. Então agradeço muito a companhia de vocês e de todos os que estão nos assistindo. Esse vídeo vai continuar disponível no Facebook do Conviva e também no Facebook da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Vai estar na galeria da plataforma Conviva e também no YouTube. Então esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada.